Outra coisa também, pessoal, é a questão da geografia geral. Nós já temos falado aqui da questão da China. Olhe que a China está presente em vários concursos. Quem é a China para o mundo hoje? A maior potência emergente. Não estou dizendo que ela é a maior ainda, não. Mas o Império Chinês já começa, aliás, a economia chinesa, ela já começa a ameaçar o Império Norte-Americano. Vários fatores. Professor, se o vestibular, que agora está nesse estilo de prova já adaptado à situação do Enem, né? Pelo menos o formato das questões. Se falar que fatores fazem com que a China tenha um crescimento econômico tão absurdo, né? Um crescimento econômico tão elevado, o que é que a China tem sido para o mundo hoje? A China, por exemplo, tem sido uma potência emergente pelo seguinte fator. Tem recursos naturais. Às vezes, recursos naturais, quando ela não tem tanto, mas ela procura buscar. Olha a parceria que a China está fazendo com o Brasil hoje, né? Com os estados e municípios aqui, explorando recursos naturais. Professor, me cita um exemplo no Rio Grande do Norte, que a China está presente. A parceria ali em Jucurutu, a produção de ferro no Pico do Bonito, em Jucurutu. É uma questão, gente, que a gente tem que pensar, né? Que isso daí é, na verdade, um adicional para que a China se torne também uma potência. Ela procura em várias partes do mundo, né, controlar esses recursos naturais. E ela vem fazendo isso, com perfeição até. Outra coisa, mercado de trabalho na China. A China hoje é uma potência populacional. Eu nunca vi um país nascer tanto menino como a China. Inclusive é o principal, né, é responsável, ela juntamente com a Índia, pela nossa população ter hoje chegado à casa de 7 bilhões de habitantes. Né? Uma população aí quase igual a tomando a torcida do Alecrim. Né? 7 bilhões de habitantes, chegamos à marca esse ano. A menininha, que nasceu bem bonitinha lá na Indonésia, né? Que na Indonésia parece que foi. Então, 7 bilhões. A China tem uma contribuição para esse tamanho de população. Beirando a casa de 1 bilhão, 500 milhões de habitantes, juntamente com a Índia, que já daria o quê? 2 bilhões e 500 milhões só nesses dois países. A Índia também já não tem apenas 1 bilhão, 1 bilhão e 300 mais ou menos. Então, veja bem que o crescimento populacional chinês, ela produz o exército da mão de obra. Isso é importante. A economia que a China sempre teve, uma economia aberta ao mundo. A China sempre foi considerada economia de mercado. Um socialismo de mercado, não uma economia de mercado, mas um socialismo de mercado. É um país que sempre foi um país socialista, mas que sempre teve uma economia aberta ao mundo. A China nunca se preocupou em fechar sua economia ao planeta. Então isso contribui para a China espalhar toda a sua produção por várias partes do planeta. Observe hoje o crescimento do número de chineses aqui na nossa sociedade. Você vai ao bairro comercial, os bairros comerciais, principalmente o Alecrim, o centro da cidade, você vê o tamanho o grande número de chineses espalhados por ali vendendo aqueles produtos que muita gente chama de falsificado, né? Mas aqueles produtos genéricos, vamos falar assim. No lugar de falsificado, vamos falar mais de genérico, fica uma coisa assim mais adequada. Então, a China tem esse poder de imitar, e o chinês tem o poder também de trabalhar. Então, a economia da China, ela cresce dessa maneira. Professor, e a África? A África, gente, sempre é um continente que gera questões no vestibular. A África hoje, o que é que a gente deve estudar a África? Gente, um modelo triste da qualidade de vida da população. Recentemente nós vimos na internet a foto de uma criança esquelética, situação triste, né? E que com 2 meses, 3, essa criança recebendo assim, ajudas donativas, a criança já está lá bem bonitinha, a mãe já mostrou essa semana a menininha bem gordinha, né? A gente vê que a África hoje é um país que chama a atenção da solidariedade do mundo inteiro. Um país não, melhor dizendo, um continente. A África hoje é um continente marcado muito mais pela pobreza, pela desigualdade social, do que pelo próprio desenvolvimento. É um continente economicamente viável, economicamente rico,
agora socialmente pobre. E o que faz com que a África... Será que eles foram condicionados a serem pobres, professor? Foi castigo? Não, de maneira alguma. Lembre que quem produz o desenvolvimento e o subdesenvolvimento é o próprio homem. A maneira como os chineses, como os africanos foram controlados, dominados, deixou uma sequela social muito grande naquele país, o imperialismo. A África ela não foi colonizada. A África ela foi dividida entre quem? Entre as potências europeias, que ficavam somente com as riquezas controlando e deixavam a população sem nenhum desenvolvimento. Hoje a África é um continente marcado pela situação tribal, certo? Pela situação tribal de muitos países, conflitos, guerras, ditaduras. Então é um continente longe do desenvolvimento. A gente viu até aqueles problemas que aconteceram na época da Copa do Mundo, na África do Sul. A última Copa do Mundo, nós sabemos que foi agora em 2010 na África do Sul, e ali mostrou que aquele continente tem tantos problemas, meu Deus do céu. E é porque a Copa do Mundo foi realizada na maior potência do continente africano. Imagina os outros. Mostrava as câmeras uma população, coitada, que era do país da Copa, mas que também não tinha condições de assistir à Copa. Ou seja, a Copa era da África do Sul, mas não do Sul africano. Professor, agora já que você tocou nesse assunto de Copa do Mundo, faça uma relação também que o vestibular poderá abordar. Esse ano a Copa está sendo muito debatida. A Copa para o Brasil é a mesma coisa da Copa para a África. Para o Brasil, a Copa do Mundo simboliza desenvolvimento, sim. Aumento do comércio. Agora, a FIFA acabou de dizer que o preço do ingresso para a Copa no Brasil não vai ser aquele preço altíssimo, vai ser ingressos populares, porque a FIFA viu na África do Sul um exemplo de desigualdade social. A Copa é realizada num país onde o povo não podia assistir, mas isso no Brasil, segundo a FIFA, né? Segundo Jeremy, que é o secretário-geral da FIFA, né? Não sei outro sobrenome desse rapaz, que é meio enrolado, mas segundo o Joseph Blatt, o próprio Jeremy, que é um dos integrantes do Comitê Internacional do Futebol, o Brasil terá ingressos relativamente baratos, populares. Dizem que vai ter ingresso cerca de 50 reais, né? O preço do ingresso quase da banda grafite. Então vai ter como o pessoal geralmente assistir a nossa Copa do Mundo, segundo o pessoal da FIFA. É isso que o pessoal tem falado, né? Recentemente na própria reunião anual da FIFA, eles já disseram que o brasileiro pode ficar tranquilo. Então, sobre a Copa do Mundo no Brasil, o que poderá ser debatido é exatamente essa questão da relação desenvolvimento da Copa, subdesenvolvimento da população, né? Mas, com certeza, o que é que a Copa do Mundo vai trazer para o Brasil? E o nosso Rio Grande do Norte, que vai ser, obviamente, beneficiado, será a questão dos empregos, a renda, as oportunidades. Somente eu estava vendo um dia desse, vai se precisar em Natal de 10 mil pessoas vigilantes, 10 mil vigilantes. As escolas de cursos profissionais vigilantes já estão a todo vapor preparando, porque vai precisar de muita coisa. 5 mil jovens deverão ser preparados para atuar como acompanhante, como guia. Quer dizer, é muito desenvolvimento, apesar de ser emprego temporário. Mas não deixa de haver um aquecimento na nossa economia.